Na cultura popular, alienígena é a palavra usada para designar organismos de outros planetas. No entanto, essa palavra, que vem do latim, quer dizer simplesmente estrangeiro. Para a ciência, alienígena é qualquer organismo fora do seu ambiente de origem. Nós mesmos, Homo sapiens, surgimos no continente africano, nos espalhamos pelo mundo e levamos conosco várias outras espécies. O milho surgiu no México, o arroz e a soja na China. A manga e as galinhas vieram da Índia. Espalhamos parasitas pelo mundo e continuamos espalhando. Transportamos vírus e bactérias que causam a peste negra, a gripe espanhola e a Covid-19. A produção de alimentos para quase 8 bilhões de seres humanos depende da alta produtividade de algumas poucas espécies. Ao longo da nossa evolução, comemos praticamente tudo, mas é interessante pensar quão pequeno é o número de espécies no qual baseamos nossos hábitos nutricionais contemporâneos. As espécies que introduzimos nos ambientes podem ser chamadas de espécies não nativas, exóticas ou espécies invasoras. Mas esse último termo é usado quando os organismos começam a causar prejuízos ambientais, como a perda de biodiversidade, funções ecológicas e serviços ecossistêmicos, ou prejuízos econômicos, que ocorrem quando um grupo humano perde dinheiro. Frequentemente, as bioinvasões também acarretam custos sociais, como a epidemia de dengue no Brasil. E algumas espécies invasoras conseguem fazer tudo isso. Vejam 2 exemplos. O mosquito da dengue está presente em quase todo o território brasileiro, mas o Aedes aegypti, odioso egípcio como o nome sugere, não é brasileiro. Se espalhou primeiro pela África. De lá pegou carona nos navios que traziam africanos para serem escravizados nas Américas, invadindo a zona tropical da América Latina e da América Central, além do sul dos Estados Unidos, as Ilhas Atlânticas e Portugal. Publicado em 2020, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde informou que em 2019 foram registrados 1.544.987 casos de dengue no Brasil, quase 7 vezes mais que no ano anterior. Em 2016, o investimento para combate ao mosquito da dengue foi de R$1,5 bilhão, enquanto os custos médicos somados da dengue, zika e chikungunya teriam gerado um gasto total de R$2,3 bilhões. Isso sem contar o custo emocional da microcefalia para as famílias, geralmente pobres, afetadas pela zika. O mexilhão dourado chegou à América do Sul nos anos 90 e hoje está presente nas bacias dos rios da Prata, Uruguai e Paraguai, além do rio Tietê, no sistema da Lagoa dos Patos e na bacia do São Francisco. Ao crescer, provocam o entupimento dos canos e manilhas, prejudicando o abastecimento de água das cidades e a irrigação de lavouras, a pesca, a piscicultura e a geração de energia hidrelétrica. Além disso, mexilhões são filtradores. Se alimentam retirando da água as partículas orgânicas, prejudicando o equilíbrio ambiental. Por vezes até alterando a dinâmica de reprodução de algas, incluindo aquelas que produzem toxinas e contaminam a água, tornando-a imprópria para o consumo humano. Alguns pesquisadores sugerem que a presença de organismos invasores seria um sintoma de desequilíbrios ambientais prévios e sua proliferação se daria mais facilmente nas situações em que o ambiente já esteja comprometido, geralmente por ação humana. O que podemos fazer então? Não é possível evitar o trânsito de organismos ao redor do globo, mas é possível diminuir nossa participação nesse processo. A educação é uma ferramenta imprescindível, esclarecendo as populações sobre os riscos de invasão. Outra ferramenta é o monitoramento para a detecção de invasões, permitindo ações que evitem o seu estabelecimento.
Isso vale para mosquitos e mexilhões, mas vale também para vírus e bactérias, com potencial para se transformarem em pandemias. Um exemplo é o Programa de Detecção Rápida e Resposta Imediata, DRRI, proposto pelo Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidrelétricas, CBEI, para acompanhar a invasão do mexilhão dourado. Esse programa pode ser adaptado para monitorar outros organismos. O programa se inicia com uma rede de monitoramento baseado em modelos que indicam áreas de maior risco de invasão. As amostras coletadas nos locais indicados são analisadas e, caso apareça o organismo-alvo, o sistema dispara automaticamente as mensagens de alerta para o estabelecimento de uma barreira sanitária. A realidade das invasões biológicas é inegável, e com cada organismo desenvolvemos uma relação diferente, seja combater, conviver ou mesmo estimular e favorecer deliberadamente sua permanência. Contamos com as pesquisas científicas para determinar as diferentes relações entre os organismos alienígenas e os nativos e como estabelecer relações saudáveis, tanto do ponto de vista ecológico e dos serviços ecossistêmicos, quanto considerando os impactos econômicos destas mesmas relações. Contamos ainda com a educação para ampliar o alcance das informações para a população, estendendo seu impacto cultural, social e político. A riqueza que compõe a biodiversidade global é crucial para a continuação da sociedade humana. E compreendê-la e a sua relação com os ecossistemas, inclusive com as espécies alienígenas, é da maior importância. Da pesquisa científica e da educação dependem nossa sobrevivência. É necessário que haja reconhecimento, ação política e recursos financeiros para que ambos continuem e para que todos nós continuemos a crescer e a prosperar.